então vamos ver aqui o que foi que as dores que eles falaram. Olha só. Falta de controle, dificuldade de receber informação, entender mais sobre esse assunto, gastos extra, então aqui já deve ter mistura de contas. Acho que precisa aprender primeiro o básico. Excelente. O negócio ainda é novo e então não tem tantas dores ainda. Na verdade, aqui tem, só que não foi identificada, é porque você não sabe o que é. Essa palavra dor, ela é uma metáfora, na verdade. Qual que é a dor que você tem? É tipo assim, qual que é o problema que não foi resolvido e que se resolver você vai sentir mais tranquilo? O que está te incomodando? Certo? Então, dor é muito mais uma metáfora. A impossibilidade de escalar é o assunto de hoje. Organização com clareza das coisas, dívida, definir meta, gestão, aqui fala de conseguir separar gastos pessoais da empresa, é bom. Como administrar vendas, precificar. Na verdade, até por falar em precificação, talvez eu acho que seria interessante eu fechar uma planilha e depois marcar uma sessão. Talvez eu estou pensando em fazer isso, um mini curso só para ensinar a calcular preço. Certo? Calcular só preço. Né? Aí eu pego e monto planilha também, um PDF, né? Olha, então você vai fazer preço? Existem vários métodos de fazer preço. Pego a planilha e pego e faço para falar sobre preço. Né? Talvez eu estou pensando em relação a isso. Domínio e direcionamento, eu acho que falta gestão financeira, mão de obra, não ter fluxo de caixa. Bem, mão de obra, que até lembra que eu falei pelo faturamento que nós temos? Então, normalmente quem me segue tem poucos colaboradores. Tem poucos colaboradores. Pelo faturamento a gente percebe que é pouco, né? Quem fatura, como nós comentamos, até cerca de 40 mil reais, na verdade todos que me seguem estão na faixa de até 100 mil reais, certo? Então, normalmente tem poucos colaboradores. Eu diria que, olha lá, raridade se tiver 2 colaboradores. Não é o meu caso, que eu tinha mais de 100, certo? E de amigos meus, às vezes, até que a gente conversa, mas aí já não é de negócio, né? Já é de parceiro de negócio, que aí eles têm centenas de colaboradores, é outra realidade. Só que nós temos que focar naquilo que eu estou fazendo, né, para você. Bem, isso foi aquilo que eu perguntei no questionário e eu mostrei para vocês aqui, certo? Tipo assim, um diagnóstico, né? Um resumo, né? A gente fala na internet, já utiliza muito o overview, daquilo que foi passado por vocês, certo? Por que eu perguntei isso aqui? Eu queria saber se realmente aquilo que eu estava propondo estava no caminho correto. Ah, tá, então quer dizer que você quer ensinar as pessoas, certo, a organizar o financeiro até 90 dias, aparecer o lucro, o dinheiro não sumir. Então foi para isso que eu fiz esse questionário, perfeito? Tá bom. Essa seria a nossa primeira parte da live, comentar sobre aquele questionário. Eu diria até para você que é uma parte que eu deixei para o início, porque a parte mais atrativa é a que vem agora, certo? Aí eu deixei para o final. Até por quê? Porque eu sei que vai contribuir muito mais para cada um de vocês, que é o que nós vamos fazer agora. Bem, olha só, velocidade de crescimento de um pequeno negócio. Quando eu fiz o chamamento para essa live, eu fiquei lembrando do seguinte, eu acho que eu nunca comentei, ou comentei muito pouco, eu já fui proprietário também de um laboratório de fitoterapia. Então tinha uma época que eu não tinha somente 3 empresas mais a fazenda, eram 4 empresas mais a fazenda, certo? E na verdade não era só uma área rural. Na época a gente tomava conta que a gente tinha que pegar algumas áreas para receber conta. Se não me engano, eram 3 glebas pequenas. Eu nem sei como é que eu fazia para dar conta de tanta coisa. Mas nesse laboratório de fitoterapia, a velocidade de crescimento dele foi para trás. Ela não cresceu. Ela foi para trás. Certo? Eu que tomava conta, fazia as contas lá, eu não percebia crescimento, só que na época eu ainda estava fazendo doutorado. Imagina como é que eu estava. Eu olhava aquilo lá. Aí teve um dia que eu decidi. Eu disse, olha, eu estou fazendo muita coisa, certo? E tem algumas coisas até que que eu não estava dedicando. Aí eu pedi para sair da sociedade, certo? Eu lembro até que foi um desconforto, até porque o pessoal estava todo mundo acreditando e eu saí na pior fase, né? Sabe quando você vai sair naquela fase que está todo mundo querendo pegar e fazer as coisas ir para frente? Eu falei, não quero mais. Por quê? Porque eu já tenho empresa demais e eu estou percebendo que eu não estou conseguindo render. Tipo assim, eu estou acabando, eu estou fazendo muita coisa e ao mesmo tempo eu não estou percebendo que está resolvendo nada. Então veja bem que eu tive empresa que cresceu, tipo assim, vamos fazer uma analogia, que estava a 200 por hora, que estava a 100 por hora, que estava a 50 por hora e que estava parado em um certo lugar. O motor não pegou.
Então o motor não pegou. Então eu já tive todas essas experiências, certo? Em relação à empresa. Certo? Eu acho que depois desse trabalho eu posso dizer para você que eu posso te ajudar. Qual que é a velocidade de crescimento do seu empreendimento? Porque eu já passei por isso, certo? Inclusive você nem precisa passar pelo que eu passei. Você pode cair fora antes do que você está fazendo, ou do empreendimento, ou da estrutura, ou do nicho, entenda como quiser. Mas você pode utilizar da minha experiência para fazer trampolim para você ser mais rápido. Tá? Aqui eu tentei lembrar de algumas coisas que eu acho importante, que é o seguinte. Para pegar e ver velocidade de crescimento de algumas empresas, eu lembrei do seguinte. Qual que é a dor que você resolve? Qual que é a dor que você... Talvez seja a primeira coisa. Vamos imaginar que aquela dor que você resolve, quase ninguém resolve, é só você. Só você resolve. Ou seja, alguma coisa... Qual que é a dor? Vamos deixar mais simples, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem isso. Quando eu falo qual que é a dor que você resolve, seria qual que é o produto que você tem, ou o serviço que você presta, que basicamente só você tem, ou que poucas pessoas têm. Qual que é as características, benefícios, mas principalmente qual que é a vantagem. Porque característica e benefício, até teve um dia que eu fiz um vídeo aí, para entender bem isso, eu comentei o seguinte, eu vou ajudar uma pessoa que está solteira a se casar, certo? Então aí eu coloquei, para ficar bem claro o exemplo, eu coloquei então um homem que estava querendo se casar. Aí o que eu fiz? Falei, não, então faz o seguinte, qual que é as características dele? 1,70 m, mas tem muito de 1,70 m. Pele, se eu falasse branca, tem muito de cor branca, morena, negra, quer dizer, então, característica, certo? Benefício, é trabalhador, é honesto. Vantagem, vantagem já é coisa, nossa senhora. Qual que é a vantagem? É tipo assim, só você tem, ou poucos homens têm, certo? Hoje em dia está até na moda, peguei falar disso, né? O provedor, o protetor, aquele que tem vontade de ter uma família, aquele que tem vontade de ter filhos, você vai pegar e dizer. Mas será que existe isso até hoje? Eu te falo que tem. É bem pouquinho, é bem pouquinho. É bem pouquinho. Então, característica e benefício tem muito. Agora, vantagem assim, uma vantagem dessa assim, mas por que eu fiz isso? É para mostrar que você tem que, na hora de colocar o seu produto, ver se você consegue não ficar amarrado em característica, benefício. Mas qual que é a vantagem dele, né? Então, qual que é a velocidade de crescimento do seu pequeno negócio? Você vai responder. O seu produto ou serviço todo mundo faz? O seu produto ou serviço poucas pessoas faz? Só você faz? É eu que vou te perguntar. Se todo mundo faz, qual vai ser a sua velocidade de crescimento? Se ninguém faz, qual que vai ser a sua velocidade de crescimento? Agora veja bem que quem escolhe aquilo que você faz, por que você faz o que você faz? Então esse é o primeiro ponto, tá? Eu vou até colocando aqui que eu estou seguindo, para me pegar aí, não me perder. Tá? Então nós falamos de produto, vamos falar de preço. Imagina, por exemplo, que você tenha um sistema de precificação que quando você faz orçamento, você ganha todos os orçamentos. Eu fui atendido por alguém assim. Ele ganhava todos os orçamentos. E aí teve uma vez que eu contratei ele, eu estava fazendo uma proteção na varanda da minha casa, eu contratei ele. Então, os vidros temperados que eu achei foi, eu não lembro exatamente assim, mas seria tipo 3.500, 4, e ele me passou uma cotação de 3. E como eu estava atendendo ele, então eu fiz com ele. Eu falei, não, então, de qualquer forma, a bem da verdade, eu fazia o serviço com ele de qualquer jeito. E eu não ia deixar de fazer. Eu fazia com ele. Só que aí eu fiquei depois pensando, né? Porque eu conferia as planilhas dele, o financeiro dele, eu vi que não estava ganhando nada. E eu gostava muito, uma pessoa muito simpática, já tinha sido até vereador na cidade dele. Eu chegava de manhã para atender ele no empreendimento dele, ele é uma pessoa muito simples, humilde. Ele me chamava para comer pão com os colaboradores dele, tomar um café, a gente fazia uma reza, ele é evangélico. E, poxa, mas na hora que eu pegava e via que ele estava vendendo por aquele preço, aí no dia que nós fomos fazer a reunião de consultoria, eu perguntei, por que você me vendeu por aquele preço? Aí eu abri o jogo com ele, eu peguei e falei, olha, eu tive cotação desse preço, e você me pediu tanto. Então, sabe o que ele me falou? Ele falou que ele me vendeu por aquele preço porque ele ficou com medo de não ganhar a cotação. Então, é tipo assim, vamos ver preço aqui. De cada 10 cotação que você faz, quantas você ganha? E ele ganhava todas. Certo?
Inclusive, por conta de conformidade, às vezes, ao vidro, porque ele vai na medida, não encaixava, ele tinha que fazer de novo, certo? Então não estava sobrando dinheiro, certo? Agora, em cada cotação que você faz, você está perdendo praticamente todas. Qual que foi o tema do nosso assunto? Velocidade de crescimento. Se você ganha todas as cotações, qual que é a sua velocidade de crescimento? Nesse contexto que eu falei, você baixa o preço e ganha todas as cotações. Qual vai ser a velocidade de crescimento? Se você perde todas as cotações, qual vai ser a velocidade de crescimento? Eu até diria o seguinte, que você tem que ter um indicador, quando é isso, se isso está te incomodando, que a gente fala de taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Porque você não pode agradar a todo mundo, mas também você não pode desagradar a todo mundo. Agora você tem que continuar crescendo, certo? Você percebeu que, da forma como eu coloquei, você já sabe qual que é o caminho? É claro que você já sabe. Se eu falar assim, olha, você vai pegar e ganhar todas as cotações? Sim ou não? Você vai perder todas as cotações? Sim ou não? Eu acho que você vai ter a resposta. Então, preço mas eu vou pegar e aprofundar em preço, porque às vezes você não sabe fazer o cálculo de precificação. Então aí fica difícil, porque você fica com medo de pegar e fazer um preço, não, mas o outro faz mais barato, e você não tem o seu preço. Você tem que ter o seu preço. Aquele preço que permite você crescer. Ficou claro isso? Bom, então vamos para o próximo. Falamos de produto, falamos de preço. Praça. Tá. Olha, para falar de praça, que é o local onde você está, eu estou lembrando o seguinte. Aquele grupo Zema, que é da família daquele governador de Minas Gerais, eles cresceram bastante. Só que eles nunca tiveram interesse de confrontar com Magazine Luiza, Casa Bahia. Então, o que eles faziam? Eles montavam as suas lojas de móveis somente em cidades menores em Minas Gerais. Minas Gerais tem 800 municípios. Então, ele montava as suas unidades em locais menores. E sempre correu fora das grandes. Então, você vai lá e assim, ó, será que lá em BH tinha? Eu acredito que pode até ter hoje por outra finalidade, mas não é para concorrer com isso aí. Então, veja bem, isso eu estou colocando o que é? Praça. Às vezes você está do lado de uma empresa que ela não deixa você crescer. Por quê? Porque ela tem uma estrutura maior que a sua e para você brigar com ela, você vai ter que baixar preço. Nós estamos falando de velocidade de crescimento. Aí eu pergunto, você consegue crescer sombreado por uma grande empresa? Certo? Ou você consegue crescer numa cidade muito... Aliás, eu tenho aluno meu, que é um dos problemas. Ele está numa cidade, esses dias eu atendi ele, certo? Ele tá batalhando, ele é esforçado, tudo, só que ele está no município, ele está como é que chama assim? Ele está num distrito de um município. É bem pequenininho. E ele está querendo crescer, quer dizer, ele já é o único lá, só tem ele. Só que ele é tão pequeno que nem ele está crescendo, você entendeu? Então, se você tiver uma praça desse jeito, eu te pergunto, qual que é a sua possibilidade de crescimento? Você está percebendo que essa resposta, agora que eu coloquei sobre a mesa o problema, você consegue entender que a solução é tomar consciência disso? Olha, Levi, qual que é a sua recomendação? Minha recomendação é fazer o que eu estou fazendo. É tomar consciência, certo? Então é isso é o efeito de praça. Bem, efeito de promoção. Às vezes as pessoas entendem que promoção por exemplo, só mexer no preço. Não, não é só mexer no preço. Promoção é a que explica, por exemplo, você vai no supermercado, bem na ponta de uma sequência de produtos, na ponta tem um produto que você já conhece até, inclusive. Por quê? Porque já foi negociado. Ele sabe que os produtos que ficam mais visíveis, que são promovidos, eles têm uma possibilidade de ser comercializado mais do que outros. Quando você chega na porta do supermercado, já tem aquele punhado de coisas, às vezes, já estão sendo promovidos. É como se colocasse em cima do palco. Está aí, olha aí, tá aí, certo? Então, tem várias formas de promover. Às vezes tem a forma de promover que é utilizado, por exemplo, hoje é muito comum você foi falar de atacarejo. O que é atacarejo? Se você levar até tantas unidades é um preço, se levar até mais unidades é outro preço. E a partir de tal unidade já não vendo. Mas como assim não vende? Não, é porque quem compra é o CNPJ. E eu não vou vender para a empresa. Certo? Então baixa o preço, se por acaso comprar tantas unidades, você tem um desconto. E só pode levar tantas unidades para evitar que outra empresa vá lá e compre o produto. Porque se a outra empresa comprar, aí não tem estoque para vender para os clientes. Normalmente é assim que funciona para a atacarejo. Então,
está sendo promovido naquele momento, certo? Até por falar em promoção, promoção também nós tivemos agora, certo? Até eu vou utilizar isso aqui, que foi agora por conta da Black Friday, né? Que foi, isso nasceu nos Estados Unidos, certo? Que é uma forma de dizer o seguinte, olha, está largada as compras para o Natal, para o final de ano, que é hora de abrir o coração, é hora de, então, fazer promoções, certo? Também estava ligado também na época quando criou a queima de estoque, né? Produtos que ainda não foram comercializados, por um desconto eles são liberados. E isso, percebeu-se que quando criou-se um mês que promove tanta coisa, isso criou uma realidade bastante interessante do ponto de vista do mercado. A tal ponto que, inclusive, essa semana, certo? Agora nós estamos hoje, para se ter uma noção, nós estamos no dia 16 de dezembro, eu também resolvi pegar e colocar uma situação de Black Friday, certo? Que é tipo assim, o que é isso? Promoção, certo? Não é, a gente não faz o tempo todo, mas de vez em quando pode até ser que se faça isso, certo? E aqui eu estou até olhando, olha só, essa semana o curso Negócio que Lucra está por R$ 497 à vista, mas isso é o menos importante. Olha só, 12 parcelas de R$ 51,40. R$ 51,40, certo? Por que você faz isso? Não, é porque é o seguinte, os grandes cursos do mercado, eles estão fazendo isso, quer dizer, se até eles fazem. Então, o que eu fiz? Eu peguei um serrote, coloquei um chapéu, um óculos, e mostrei que eu estou cortando também. Mas é só agora. É claro que a gente não dá para pegar e viver nesse ambiente, certo? A gente faz de vez em quando, né? Até se você ainda não é meu aluno, olha, agora está na hora de você aproveitar essa oportunidade, certo? Porque nesse preço não faz sentido. Vou até repetir aqui o que eu coloquei aqui. São R$ 51,40. R$ 51,40, certo? Então, se for fazer a conta aqui, ó, 51,4, R$ 1,70. R$ 1,70. Não dá para tomar uma cerveja, não dá para tomar um refrigerante. Acho que dá para se passar, se eu tiver de carro e passar no sinareiro, alguém estiver precisando de uma moedinha, você consegue, aí dá, é capaz de dar. É muito pouca coisa, certo? R$ 1,70. Então, mais R$ 1,70 pode, de repente, pode aparecer tanto dinheiro. Lembra aquele punhado de coisa que eu falei aqui de descontrole financeiro? Na primeira largada, se for considerar que ela ainda está marcada uma consultoria individual comigo, nós vamos fazer pela plataforma Zoom, e aí você vai me mostrando a sua empresa, eu vou te mostrando, e você, igual eu estou fazendo aqui, conversando com você, você vai chegando à conclusão, nossa senhora, isso aqui eu posso mudar, isso aqui eu posso mudar. E veja bem e o que eu vou estar fazendo? Só observando, e você que vai fazer, tá? Então, R$ 51,80. Está vendo como é que é a promoção? Você cresce mais quando você sabe fazer promoção, ou você cresce menos quando você sabe fazer promoção? Entendeu? Tá. Uma outra coisa, as pessoas, certo? O atendimento, o fato de ter uma rede de contato e por aí vai. Então, eu tenho um colaborador, eu sempre respeitei demais, ele trabalhou comigo muitos anos, e a bem da verdade, eu nem sei se era culpa dele. A culpa, na verdade, era minha. Porque eu lembro que, às vezes eu via ele atendendo, engraçado que eu sempre fui empreendedor, mas normalmente eu não ficava na frente vendendo, até porque como eu não tinha muito tempo, então se eu ficasse vendendo, depois eu ia criar uma realidade que era o seguinte, eu quero comprar do Levi, porque como o Levi é o dono, ele tem mais poder de barganha. E aí depois, na hora que eu ia passar na minha empresa para tomar conta, para ver as outras coisas da área tática, eu ia ficar vendendo. E não é lá que eu queria ficar. Até porque se eu ficasse lá, eu não ia ter tempo para ir para o outro lado. E eu não queria criar essa realidade. Eu não queria ficar ali e sabendo que eu estava fazendo falta no outro local. Então, eu nunca gostei de ficar naquele local, certo? Mas eu lembro que ele chegava lá, não, tudo bem? Ô, fulano, bom, você tem isso? Não, não tem, vai chegar semana que vem. Olha só, fantástico o atendimento. Mas não vende. E aí depois, por que não está vendendo? Não, porque o produto acabou. Mas por que acabou? De certa forma até, que é uma outra coisa que eu sabia fazer o controle, mas eu que fazia, mas não estava, às vezes não cobrava na hora certa. Porque a gente tinha dias de estoque, entendeu? Isso eu fazia para a fábrica de ração. Eu tenho normalmente eu tinha pelo menos uma semana de estoque. Uma semana de estoque de milho, uma semana de estoque de soja, uma semana, pelo menos, de estoque de calcário, que tem coisa que você não compra por semana, porque você tem que comprar de caminhão e de longe, então é outra realidade. Mas eu sempre tinha uma semana de estoque, quer dizer, qualquer ração que fosse necessário fazer, eu conseguia fazer por quê? Porque eu tinha uma semana de estoque,
certo? E quando abaixava o estoque, eu já comprava imediatamente. E eu não ficava com o estoque parado. Então, eu fazia uma gestão de estoque que eu sempre tinha para oferecer, mas sem comprometer a minha empresa, certo? Então, só ter pessoas educadas não quer dizer que vai vender, certo? Eu não vou nem falar se é mais educado, que ele já não vai vender de jeito nenhum, se você não tem recomendação. Então, você cresce mais quando você está com uma equipe que dá bom atendimento, mas que consegue vender, ou quando você não tem essa equipe, certo? Outra coisa também, eu tenho que ficar aguardando o cliente ou eu tenho que ir atrás do cliente? Eu tenho aqui no meu WhatsApp, inclusive eu estou até acompanhando aqui pelo retorno, certo? Às vezes eu pego, porque eu compro muita coisa, produto para piscina, eu compro muita coisa, né? Produto para jardim, coisas para meus imóveis, né? Esses dias deu uma chuva, arrancou o telhado, então, e por aí vai. Então eu consumo muita coisa. Aí eu peço para fazer cotação. Tem gente que não me responde. E sabe que eu pago direitinho, certo? Mas depois esquece e olha, eu pergunto, olha, tá aí. E aí depois não dá continuidade. Isso foi educado. Oi, Levi, tudo bem? Tá. Ó, meu preço é tanto. Só que depois não pergunta para saber se. Então, tipo assim. Tá vendo? Então, às vezes, quem é que vende mais? É uma pessoa que é mais prestativa, que é mais comprometida com aquilo que eu quero ou que é menos comprometida? Certo? Tá. Veja bem que nós já falamos, olha só, nessa sequência. Nós falamos o que a velocidade de crescimento é em função de produto, de preço, de praça, de promoção e de pessoa. Certo? Olha que interessante, nós estamos indo numa sequência e como eu estou te mostrando a velocidade que isso impacta no crescimento do seu empreendimento. Vamos para processo, certo? Essa palavra processo, ela tem hora que eu gostaria até de ter uma outra coisa que explicasse de maneira mais simples. Mas processo é o seguinte, vamos chamar de uma venda é um processo. Uma venda é um processo. Tudo que entra e sai, você considera o ciclo entre entrar e sair, a gente chama isso de processo, certo? Por exemplo, atendimento de um cliente. O atendimento de um cliente, ele pode ser feito, aí é claro que cada empresa é uma realidade porque é um tipo de atendimento. Mas vamos só para efeito de referência, vamos imaginar que tem um tipo de atendimento que demore 5 minutos. E tem um tipo de atendimento para a mesma situação, para o mesmo produto, para tudo igual. A única coisa que mudou foi que gastou 10 minutos. Então, eu diria para você o seguinte, olha, então quer dizer que para vender a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma condição, alguém gastou 5 minutos. E o outro gastou 10 minutos. Bem, então isso aqui significa o seguinte, que o de 5 minutos tem um processo mais eficiente. Certo? Então, mas como é que eu faço para controlar isso? Gestão de processo é justamente isso. Por que essa pessoa gastou 5 quando poderia ter gastado 10 minutos? Certo? Então, a lógica seria isso. Certo? O que faz alguém consumir tanto tempo para fazer uma coisa? Certo? Então, gestão de processo. Aí eu te pergunto, empresas que crescem mais, elas crescem mais porque tem um processo mais acelerado ou porque tem um processo menos acelerado? Certo? O que faz crescer mais? Certo? Aqueles que têm aqui em processo também tem que lembrar vários aspectos. Uma escala, por exemplo. Olha, com a estrutura que eu tenho, que eu estou vendo aí, as pessoas, no meu caso, que vendem até 100 mil. Você conseguiria, se aparecesse a oportunidade, vender 200 mil? O seu processo aguenta isso? Aguentaria escalar para isso? Às vezes você vai dizer, não, eu não tenho nem controle para isso. Certo? As pessoas não vão dar conta de fazer. Eu nem sei como é que faz isso. Certo? Não tem problema não dar conta ou não. Mas o fato de não ter consciência, porque você não quer crescer? Se você tem que crescer, se você quer crescer, você vai ter que ter processos mais acelerados e mais escaláveis. Ou seja, para você controlar. E uma outra coisa também é que talvez as pessoas que cresceram em empreendimentos, uma das coisas que elas tinham a mentalidade aberta é para acelerar, para tipo assim, olha, eu posso ser melhor. Toda vez que faz o controle mensal, tenta ver como é que acelera para vender mais alguma coisa. Entendeu? E permitir escalar.